Olá! Bom, gente, aqui é a Glória Portela. A gente está. Ok, seus seguidores, que você iniciou um vídeo ao vivo. Ótimo. Então, a gente está aguardando a nossa convidada, Lu Moreda. E vou aguardar mais um minutinho, que ela deve estar entrando. Ok. Só um minutinho. Thaís! Que maravilha! Fala, conversa um pouquinho comigo até a nossa convidada entrar. Lu Moreda, ok. Só um minutinho. Ok. Pronto. Fala, Glória, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Ótimo. Que Thaís é uma aluna minha, que Olá! fez o meu curso, que estudou comigo psicologia e que também está fazendo o trabalho dela de forma online. E aí, Lu, tudo bem? Tudo, Glória. Quanto tempo? Anos, né? Desde que eu vim aqui para Portugal, não é? Falando diretamente de Lisboa. Chiquérrimo. Pelo menos tem isso de bom na quarentena. A gente pode se conectar com as pessoas que estão longe, né? Sim, completamente. E como estão as coisas aí? Acho que não está bom para ninguém, né? Em relação a essa questão da quarentena. Aqui no Brasil as pessoas abriram, eu acho isso enfim, e aí estão se contaminando, algumas pessoas sem máscara, outras com Sim, sim, máscara. Eu sim. ainda não abri para voltar às minhas aulas em grupo, entendeu? Porque tô sendo bem rígida com essa questão da quarentena. Estou começando Sim, a dar aula particular presencial, mas até porque a lei fala uma coisa para a educação, aí depois fecha, depois abre, depois fecha, depois abre, e aí a gente fica nesse ioiô. sim. Olha, eu vou começar então, primeiro te agradecendo pelo convite. Imagina. Estou muito feliz. Fazia muito tempo, inclusive somos amigas, fazia muito tempo que nós não conversávamos, nós não nos víamos. Eu estou a carregar aqui o telemóvel e às vezes ele vai oscilar um Uhum. pouco. Mas eu queria te agradecer a oportunidade de falar contigo. Eu acho que esse tema que você trabalha já há algum tempo, não é? Já há muitos anos, é essencial. E me convidar também para falar sobre oratória, o marketing digital, a Uhum. capacidade de nós nos comunicarmos, como isso é importante hoje em dia, ainda mais em função do teletrabalho. Enfim, Glorinha, temos muito papo pela frente, não é? Temos sim. Aliás, era Olha, para eu dar um workshop aí em Portugal, né? Mas aí acabou não acontecendo. Então a gente está dando um live, pelo menos Rio, Lisboa, enquanto o sim, workshop presencial não rola. Mas eu acredito que o mundo esteja cada vez mais se tornando, né? É o que a gente estava conversando pelo telefone, a gente vai discutir um pouco aqui a questão do trabalho online. Eu acredito que muita gente se reinventou, inclusive eu, porque senão a eu minha empresa também. quebraria. Eu também, completamente. Eu acho Acho até que que eu todo tenho que me mundo. apresentar para o teu público, antes Uhum, de nós começarmos, porque eu acredito que muitas pessoas estão aqui e não me conhecem. uhum. Eu sou a Lu Moreda, eu vim para Portugal tem 4 anos, vim para Lisboa, viver em Já. Lisboa, já. Eu trabalhava na TV Globo como produtora de conteúdo, gestora de conteúdo lá. E vim para cá em busca de qualidade de vida, abri minha empresa, comecei a trabalhar como produtora de eventos, em específico casamentos. Entretanto, com a Covid, com a pandemia, os casamentos foram simplesmente cancelados para esse ano. E eis que eu me vi nesse momento de, meu Deus, o que eu vou fazer? Você acha que todo Glória! mundo, né? De É, grandes empresas de hotelaria, de avião, companhia aérea e tudo, em às todos os pequenas empresas, todo setores, mundo. em todos os setores, em todos os setores. Total. Acho que só quem lucrou foi o dono da.
da, da fabricação de álcool gel, Pois, dono dos laboratórios. Desculpa, te pois. interrompi, fala, Lu. Não, mas é isso, eu, né, e muitas pessoas nós tivemos que pensar em novas soluções. E eu acho assim que foi muito importante eu estar de forma presencial online ao longo Exato. desse período, porque já há um tempo que eu me considero produtora de conteúdo, não só quando eu trabalhava na Globo, mas fora da Globo também, na minha vida pessoal, quando eu exponho o meu lifestyle, o que eu faço aqui em Portugal, quando eu dou dicas daqui no meu Instagram. Que são ótimas, inclusive. Galera que quer ir para Portugal, a gente não sabe quando, mas a Lu sabe tudo. Sim, Fala. mas eu dou algumas dicas lá. Obviamente que à medida que o tempo vai passando, esse conteúdo ele vai abrangendo também outros temas de interesse, não é? Como empoderamento feminino, que eu adoro, Uhum, falar de uhum. feminismo, falar de desenvolvimento pessoal, que também é pauta de hoje, que eu, acho- Exato. que eu acho que oratória tem muito a ver também com autoconhecimento, não tem, Glorinha? Totalmente. Totalmente. Eu vou falar disso um pouquinho. Se apresenta que eu vou. Totalmente. Tem gente que faz o meu curso e sai muito satisfeita. Ai, obrigada, e sai com uma preparação profissional, né? Falando melhor em público, ou muita gente, eu treino palestrante profissional, inclusive, ou então muita gente que é muito tímido, eu também trabalho essas pessoas, e muita gente que eu fico muito contente, porque tem gente que me manda WhatsApp e fala, você mudou minha vida, porque, na verdade, a inibição ela atrapalha muita gente, né? De Muito. forma pessoal, de forma profissional, Eu, inclusive, quando eu digo isso, as pessoas não acreditam, mas eu era muito tímida, eu era Eu super também. inibida. Eu Você também, também? completamente. Então, olha Gente, que só. isso? Todos vocês que estão agora nessa sala, eu recomendo, como nós vamos falar de oratória e de capacidade de falar em público e como isso pode alavancar a sua carreira, Uhum, eu falo para você clicar nesse aviãozinho e mandar para no mínimo 5 pessoas. É rápido e você pode ajudar essa pessoa, na verdade, a ter mais conhecimento e mais capacidade de se expressar. Seja numa uhum. entrevista, seja numa apresentação, porque a Glorinha ajuda e eu quero todas as dicas, ainda mais porque eu comecei um trabalho novo. Você não precisa, Lô. Você fala muito bem, eu já te disse isso. Você não precisa. Olha, mas até quem fala muito bem, eu acho que é normal, eu acho que é contínuo, não Sim, é? sim, sim, sim. Eu acho que a Precisa gente treinar. Não, eu tô brincando, eu tô falando sério, mas é um pouco dos dois. Na verdade, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu tenho 5 formações e quando eu tiver um tempo, eu vou para minha sexta, porque eu sou formada em artes cênicas, trabalhei muitos anos em televisão, aí fiz várias novelas na Globo, no SBT, na Bandeirantes, na Manchete, e 2 já faliram, mas enfim. É, isso, enfim, tudo bem. Olha, Trabalhei o com bom Chico é o Anísio, seguinte, as coisas passam e nós ficamos, amor. exatamente. Trabalhei com Chico Anísio, então a vida inteira eu trabalhei com isso, né? Mas eu trabalhava na frente da câmera. E aí, não vou ficar falando sobre a minha vida, porque a proposta é outra. Mas depois de muitos anos, eu confesso que eu enchi o saco. O meu último trabalho importante foi na escolinha do professor Raimundo, que eu fazia um personagem bem legal, o Darcy, que ninguém sabia se era homem ou se era mulher. E aí depois eu fiquei fazendo as besteiras no Zorra Total, aquelas participações assim, nada de muito importantes. E eu já estava meio em crise existencial, porque todo ator vive em crise existencial querendo Não, migrar para um outro trabalho. toda gente. É Olha, muito instável. não, nós somos seres instáveis, inquietos, em busca sempre de algo mais. E isso Graças é a Deus, ótimo. Isso é ótimo, tá tudo graças a certo. Deus, porque na verdade, assim, enfim, cada um tem a sua personalidade, mas aí a gente falando um pouquinho de psicanálise, né? A falta é que leva ao desejo. Então, se a gente Uhum, está satisfeito, parado no mesmo lugar, a gente fica ali e não cresce.
sim. quando a gente começa a procurar novas coisas, né, de se superar, de investimento, como eu te falei, me reinventei na minha profissão, acho que umas 6 vezes, agora para oratório online eu vou para a sétima. Eu É também. verdade, porque eu fui atriz, aí trabalhei 10 anos em televisão, depois eu montei um consultório como psicóloga, psicanalista, aí fui atender criança, fiz pós-graduação em psicanálise para a saúde mental de criança e adolescente, aí depois fui para professora de teatro, professora de yoga, montei o meu curso de oratória, graças a Deus agora eu estou no caminho que eu queria estar. Agora, Mas, isso, fala. isso, isso é importante que você está falando, porque muitas vezes, né, as pessoas acham que essa transição profissional contínua, sabe? Às vezes mostra uma instabilidade da pessoa. Quando, na verdade, somos pessoas diferentes e tem pessoas que encontram-se Que assim muito mudam. cedo. Não, tem pessoas que encontram-se desde muito cedo e tem outras pessoas que precisam desse caminho, não é? Sim, e tem Fazer pessoas uma que nunca se coisa encontram. E e tem tem pessoas pessoas que que, nunca se infelizmente, encontram. estão num trabalho, não têm essa oportunidade, ou tem medo, ou tem receio. Enfim, cada um é um, né? Eu Opa! tô aqui, Vamos! foi um twist carpado, meu amor. Olha a Daiane dos Santos aí, ó. 10. Gente, Já dá tá nota. indo, Lu? Ó, menina, olha o twist carpado. Ai, ai. Maravilhoso. Agora, então tem gente que, cara, que não encontra isso a vida nunca. E é o que na yoga chamam de Dharma, que é a nossa missão. E eu tive que, sabe, por questões pessoais e também a vida de atriz é muito difícil. Outro dia eu fiz um live sobre a novela Chica da Silva, que eu não sabia, tinham fãs numa página. E ele morria de rir, porque eu falei, minha vida era um verdadeiro inferno, entendeu? Ele morria de rir. Não é esse glamour que as pessoas acham. Como tudo na vida e todas as profissões, Como ator tudo, sofre, tudo, né? tudo, tudo, Então eu tudo. meio que cansei um pouco dessa instabilidade emocional, Uhum. financeira, tudo. E depois resumindo, eu fui dar um workshop workshop não, desculpa. Fui dar um curso de teatro para não atores no hospital psiquiátrico. Olha que interessante. E, na verdade, com o objetivo de trabalhar a reabilitação social de pessoas com transtornos mentais graves. Assim, eu atendia psicótico, eu não era ainda psicóloga. E aí, eu vou acenar também, não sei quem é, Ai, mas estou gente, tem acenando. tanta gente. Olha, Shirley Cruz está aqui, Que Valéria está legal! aqui, Tereza está aqui, Celcinho está aqui, tem uma galera aqui. Celcinho, Gente, tá aí? tá todo mundo aqui. Olha, Celcinho! Não tô vi, quase não fazendo vi. uma festa virtual com a galera agora. Não, e tem uma galera em Portugal que eu acho que o Brasil migrou para Portugal, né? Quando eu estava aí, o quê? 2 anos atrás, o que eu mais descobri a cada dia eram amigos que Olha, estavam nos últimos morando. anos, a comunidade aumentou imenso. E somos 150 mil aqui. É muito brasileiro. Eu sei, só tinha Adoro, brasileiro. Cada adoro. dia tinha um, Glória, você está aqui no Facebook e tal. Aí eu falei, cara, Adoro. assim, o Brasil se mudou para Portugal, né? Ah, o Brasil não dá, né? Porque Portugal é desse tamaninho, Eu mas tô assim, brincando. é muito bom ter esse tum-tum no coração, sabe? Aquece. Uhum, claro, Ter brasileiro aqui, falamos a mesma língua, mesmo modelo mental, é muito bom também. com certeza. Mas olha só, vamos entrar nessa questão porque eu estou muito curiosa. Vamos. Eu vou começar pela oratória de desenvolvimento pessoal. Você estava falando Uhum. que a sua história começou com a oratória quando você deu esse curso para não atores num hospital e foi um insight. Como foi? Conta para Não, na mim. verdade, a minha história com oratória não começou ali, tá? A minha vocação em dar aula começou ali. Ah, ok. E aí eu dei aula de teatro para não atores, justamente com foco na desinibição, no lúdico, na expressão, né? Muita gente que quer trabalhar, que quer, enfim, exercitar o lúdico e não necessariamente ser ator. Então, meu foco era esse. Aí eu dei aula no Midrash, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rampa,
Uhum. e no Teatro Leblon. E aí eu fiquei durante muitos anos dando aula de teatro para não atores. E aí, como tudo no mundo, né? ah, Na verdade, peraí, antes de eu terminar, às vezes uma pessoa tinha uma entrevista de trabalho ou tinha uma apresentação para fazer de Você dava PowerPoint. dica? Você dava dica? Eu não trabalho com dica porque dica não adianta nada. Não, mas antes, mulher, eu tô falando Não, antes, é isso que tipo, eu tô aqui, é isso que eu tô, é onde eu vou chegar, porque todo mundo adora esse negócio de dica. Ah, aham. me dá uma dica, me dá uma bibliografia, e eu falo, não adianta nada. Eu dei uma entrevista para o Globo Repórter, o Márcio Gomes, foi muito engraçado. Ele falou, me dê algumas dicas. Eu falei, eu não trabalho com dica. Ele, não, mas eu falei, mas eu já disse, eu não trabalho com dica. Por que que eu não trabalho com dica? Porque não vai adiantar. Sabe por quê? A única Ah. forma da pessoa aprender a falar, aprimorar a fala ou superar a timidez é falando. Não adianta eu ficar dando dica e essa pessoa escutar de forma passiva, porque não vai adiantar nada. É É a por isso, prática. Então você já deu a exato, dica. Então você já deu a dica. Acabou já de dei dar a uma dica, é dica. prático, Acabou, vai praticar. acabou de dar a dica. É preciso Exato. praticar. Não, mas porque assim, raciocina comigo. Você tem uma dificuldade de falar em público. Você acha que com uma dica eu vou te ajudar? Não, Por isso que eu não olha, dou curso online gravado em plataforma, que geralmente são mais acessíveis, entendeu? Eu, através da minha metodologia, sempre fui contra. Na verdade, eu tive uma resistência com essa questão online, entendeu? Porque eu gosto da uhum. troca, eu gosto da presença, eu gosto da sala de aula. Mas ou a gente se reinventa ou morre na praia. Ou eu ficava reclamando do Covid e a minha Não, empresa não pode, quebrava, não pode, né? não pode, não Ou eu pode. pensava assim, bom, como é que eu vou me reinventar dentro dessa situação? Que, na É verdade, nas isso. 2 primeiras semanas, a minha empresa que estava bombando, de repente, o telefone raramente. Isso eu estou falando da minha experiência, eu acredito que isso pode ajudar muita gente para as pessoas começarem a pensar em possibilidade de trabalho online, como você está fazendo o seu também, né, de marketing digital, já deu uma dica para a gente que eu também não sabia. É Qual? ridículo, porque eu Marketing de ensino as pessoas conteúdo. a se apresentarem no Instagram na comunicação, mas em clicar na setinha, não sei o que, Não, isso então, não então sei. vamos lá. Eu dou dica, tá? Moredinha dá dica. Então vamos lá. Tá, tá bom. Mas tem que fazer, porque senão não adianta nada. Então, Exatamente, tem que praticar a dica. tem que praticar a dica. Então, vou falar de novo. Hoje o tema aqui é sobre oratória, sobre marketing digital, como nós podemos ter uma comunicação assertiva Uhum, sobre nós e sobre o que fazemos também, não só numa entrevista de trabalho, mas aqui e ao longo do teletrabalho, porque agora a gente tem feito muitas reuniões dentro de uhum, casa, usando ferramentas que, às vezes, a sala só tem duração de 30 minutos. Às vezes, a uhum. sala só tem duração de 1 hora. Então, assim, não dá para ficar divagando sobre os temas e não ir diretamente ao ponto, Tem. entendeu? Uhum. Não pode ser totalmente objetiva, mas também não pode ser prolixa, né? Exato. Uma. Então, assim, Fala. dicas, as dicas, não é? Quando vamos fazer uma live, a Glorinha vai dar as dicas de oratória. Como eu não, dica não Não posso dou dar dica. dica, Ela não dá dica. Ai, Jesus, ela não dá dica. Mas, eu dou assim, aula, eu dou ela dá treinamento. aula. Mas eu vou dar a dica da ferramenta. É sempre interessante apresentar a pessoa ou pedir para a pessoa se apresentar. É muito interessante você usar todos os recursos que o Instagram ele te dá. Quais são? Tem esse aviãozinho aqui que você pode mandar para 5 pessoas, para 10 pessoas, se você quiser. Então, aproveita das pessoas que estão na nossa sala nesse momento. Já manda o aviãozinho, é super rápido. Você vai continuar me ouvindo, Uhum, entendeu? uhum. Uma outra coisa, se eu quiser colocar um filtro, eu posso colocar um filtro. Gente, eu não sei botar filtro. Olha, fica a dica. Olha, gente, eu adoro esse filtro. Olha isso. Eu não gosto muito, não. Eu adoro esse filtro. Tem filtro de sereia, porque eu sou dessas, adoro filtro de sereia, mas voltei ao normal. Então, assim, essas dicas de se apresentar, de pedir para as pessoas, como no YouTube o povo não fala assim, curte, comenta aqui. É a mesma coisa, o Instagram funciona da mesma forma. Outra coisa, pedir
pra galera que tá aqui agora encher de coração. Amo coração, gente. Me manda coração. Por quê? Quando a gente clica lá no coraçãozinho, quando vocês clicam aí no coraçãozinho, tipo, fiquei até nervosa agora aqui, gente. Olha, É o uma povo que tá curtida. entrando aqui, um atrás do outro, fico até nervosa. Mas aí o que acontece? Quando as pessoas clicam nesse Tem coração, coraçãozinho aí. isso, pede, Glorinha. Você precisa pedir para esse. Coraçãozinho! Pronto! Então, quando as pessoas clicam nesse coração, o que que acontece? A nossa live que está lá atrás na fila, ela vai mudando de lugar e ela vai indo para frente. Ou seja, a Gente, eu não nossa sabia. live passa a ser recomendada e uma das primeiras para as outras pessoas. Tá Então, vendo? Não sabia ou de nada disso, cara. então, ó, não sei se as pessoas que estavam aqui sabiam disso também. Então, se Eu você sei que não tá bombando sabia, de coraçãozinho aqui embaixo. Tá, adoro, ó, gente, adoro. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Quando, olha, a Bel P. Garcia, beijo, Bel, que bom que você gostou. Eu dou dica, gente, pode perguntar que eu ótimo. dou. Mas olha, uma coisa que você tinha falado, vamos parar com essas dicas também, né? Porque a Moredinha também faz consultoria de marketing, então assim, Então, ó, quer o resto das dicas? não é? Inbox para a Lu. Completamente, porque tem uma outra parte que é muito importante, Glorinha. Sabe qual é? Quando eu vou convidar uma pessoa para fazer a live comigo, vai que ela tem um posicionamento ao vivo, em direto, de uma forma racista, de uma forma partidária, de uma forma. E aí, o que que você faz? Ou seja, muitas vezes é bom nós termos um tipo de termo, algum tipo de. Primeiro, porque assim, não é? Às vezes pode ser uma surpresa, às vezes a pessoa pode falar uma coisa ali que você jamais pensou que aquela pessoa fosse capaz de pensar dessa forma, Uhum. xenofóbica, racista, preconceituosa. E aí, assim, se você não estiver preparado para isso, se você não estiver um jogo de cintura para se posicionar e colocar a pessoa, olha, aqui no meu canal, dentro dessa estrutura, eu não tolero qualquer pensamento preconceituoso, Isso eu xenofóbico, ensino em debate racista. Zoom nos meus cursos de oratória, mas Olha depois eu falo aí. sobre isso. Vai lá. Não, não, pode falar, já acabei, já acabei. Já acabou? Não, entre uma das técnicas, a gente trabalha com debate Zoom, que é super interessante, porque é um treinamento, porque eu já passei por isso, tá? Então, até quando o palestrante é profissional, que eu trabalho, não tira suas alunas. Então, André Funaro vai fazer uma live comigo também, Adoro. entrou, bacana. E tá uma galera. Minha grande amiga, São Paulo. Bom, então, voltando. Então, entre as técnicas, cara, a gente começa um assunto e a gente não termina. Deixa eu tentar resumir. Vai lá, foco, ó, traça a Tá? É linha. porque é muita coisa, são Ui, anos sem olha, se ó, falar. Opa! São anos sem se falar, e aí a gente tem que conversar em uma hora. Então, o que acontece? Pegando um pouco do que você falou, é interessante porque o público ele está mudando muito. Muita gente entra em contato comigo porque está se lançando, é uma forma basicamente gratuita, né? Mas dá para fazer sim, muito marketing direto, gratuito, através do Facebook e Instagram, né? Se a pessoa quiser completamente. patrocinar, sim. Mas muita gente querendo falar sobre o seu trabalho, ou falar sobre um tema interessante. Nossa, eu estou tendo oportunidade de escutar pessoas assim e temas super interessantes. Eu sou mergulhadora. Então, assim, um mergulho de cilindro e tal, a pessoa que já dá uma volta falando sobre vários assuntos. Mas, assim, só para te resumir, eu acabei de fazer um curso na parte teórica online. Eu ia ter que passar uma semana em São Paulo para fazer esse curso, né? Então, o que está acontecendo? Muita gente que quer lançar o seu produto ou, ou falar sobre um projeto, sobre uma proposta online, as pessoas ficam muito nervosas de lidarem com a câmera. E, na verdade, quanto mais natural a pessoa é, melhor. Mas é difícil ela entender isso. Sim, Então, muita gente me procura neste momento, vou até falar um pouco também que mudou a procura. Muita gente querendo fazer live sem saber como, ou morrendo de medo de gravar uma live.
tem uma aluna minha que ela fez várias aulas, mas aí é uma questão de insegurança dela. Porque eu falo, manda para mim, eu falo, posta. Ela falou, não tá muito bom. Sou aluna da Glória e amo suas aulas. Érica, de Angola, olha que chique, eu estou dando aula para uma pessoa de Angola, olha que bacana. O Adoro, marido dela está no Brasil e ela está em Angola, olha que bacana. adoro, adoro. Então voltando aqui, na verdade, tem muita gente fazendo videoconferência, com a câmera desligada. Tem uma aluna que eu dou treinamento, eu falo, não, mas olha só, porque também existe a linguagem não verbal, que é 55% da nossa comunicação, Uhum, e 38% é no tom que a gente fala, e 7% do conteúdo que a gente diz. Então, o que eu mais percebo são pessoas perfeitamente com experiência, a pessoa super capaz, super inteligente, mas ela não ascende profissionalmente porque ela não consegue se comunicar bem. Ela não comunica bem o conteúdo que ela sabe. E isso é sim, muito triste, porque aí, de sim. repente, tem um outro bom de lábia, aquele que se posiciona, que dá opinião nas reuniões, que muitas vezes sabe muito menos que aquela inibida e Uhum. tem uma ascensão profissional muito rápida. É injusto, mas é o que mais acontece. Mas Diga. o bom e o positivo disso é perceber que é possível, com prática, Uhum. alcançar o resultado que se Sim, deseja. Porque, por sim. exemplo, eu no início, eu odiava falar em público. Eu E também. eu e a Glorinha era atriz. Eu não era atriz, eu trabalhava atrás das câmeras, né? Nós somos complementares. Ela é atriz e eu sou produtora. Não, agora eu estou por trás das câmeras também. Então, assim, isso é engraçado porque quando eu me vi na câmera, eu falava assim, ai, gente, é isso mesmo. Eu falei, ah, quer Não, saber? ninguém se No gosta. primeiro momento, Não você não se gosta. gosta. No primeiro momento, você fala assim, ai, mas a minha Não. voz é péssima. Não gosta da Ai, voz, não gosta da imagem, não gosta do nariz, não gosta da boca, não gosta da roupa, você acha tudo isso. mas olha, eu acho que esse processo, na verdade, é tão bonito, porque chega uma hora que quanto mais verdadeiro você é, melhor Uhum. você se expressa, Sim, mais você se aceita e você passa a se amar também, e você passa a se comunicar melhor com as outras pessoas, e por isso que nós estávamos falando que é um processo belíssimo de autoconhecimento, não é? inclusive, sim. Inclusive, eu vou citar um exemplo lindo. Quem quiser ver, tá no meu site, tá? E também quem estiver pegando esse live com o bonde andando, eu vou colocar no IGTV, tá? Ó, cheio de coraçãozinho de novo. Adoro, adoro. Então, gostei da dica. Então, tá lá no meu site. Na verdade, eu tive um desafio, assim, sou muito grata, porque caiu no meu colo, sem assessoria de imprensa. O Globo Repórter me ligou e me falou: Você tem algum aluno travado ou tímido? Eu falei: Eu devo ter uns 500, entendeu? Você pode mandar o telefone? Eu falei: Não. Aí a produtora tomou um susto, porque eles não estão acostumados a escutar, não, né? Claro. Aí eu falei, não, olha só, primeiro que eu preciso pedir autorização para a pessoa, não posso. A pessoa que é tímida, ela já se sente invadida, né? Resumindo a história. Então, a gente tinha um desafio, que era o Globo Repórter sobre tímidos, tá? Quem quiser dar uma pesquisada, o Globo Repórter sobre tímidos, e o nosso curso de oratória teve a honra de estar no primeiro bloco inteiro do Globo Repórter. E aí, eles me pediram uma aluna mais tímida e eu tinha um desafio de um mês, treiná-la. Primeiro que já é difícil convencer uma pessoa tímida a se expor, quanto mais no Globo Repórter. Não, quanto Né? mais a nível Que, aliás, eu não nacional. sabia, passou em Portugal também. O Dudu falou, Glória, você está aqui no Globo, eu tô te vendo em Portugal. Eu falei, gente, que máximo. Mas o máximo foi ela. Foi desenvolvimento. Eu fico arrepiada quando eu falo da Thaís. Porque eu acredito, Lu, e eu me incluo nisso, que não existe limitação para quando a pessoa tem o desejo de se superar Isso é e é maravilhoso. persistente. Não existe. Ninguém nasce pronto, sabe? Então, eu acho que a metodologia eu construí Ah, e até. outra coisa, desculpa. E também não há idade, não é?
Claro Porque que quando, não. quando existe esse desejo, esse entusiasmo, Claro que não. não existe idade. Porque Não. muitas vezes a gente fica assim, ai, será? Mas eu sou mais velha, ai, será? Gente, olha, eu falo o Gente, eu seguinte, tive aluno a de minha 80 anos. é isso. Não, eu adoro, eu sou muito fã da minha mãe. E, enfim, meu pai também. Mas, assim, meu pai se reinventou profissionalmente com 55 anos. A minha mãe aprendeu a nadar. Ela tinha uma fobia de água, de mar, de tudo, de Lula piscina. Lacerda, Rob Meirelles. Desculpa, tem uma Maravilhosa! galera entrando aqui, cara. Amo! Amo! Então, assim, eu acho que essa questão é muito maravilhosa de nós nos reinventarmos e ter a percepção que não há idade, Não, basta não, ter um entusiasmo. não No é. A momento gente que. precisa, faz parte de querer viver, Agora, né? Da olha, pulsão de vida. eu Aí vou entra a agora, psicanalista. como eles dizem aqui, como é fazer graxa, mas é puxar a sardinha para o seu lado também, que é o seguinte: não basta só muitas vezes nós termos o entusiasmo e não encontrarmos o profissional É verdade, que desperte o melhor de si. Muitas é vezes a gente verdade. precisa desse profissional. É um profissional que vai ter a técnica, que são as dicas Não são certas. dicas? São técnicas, Sim. não é? Mas são técnicas para aquela pessoa Sim. específica, não é? Deixa eu falar um pouquinho. Sim, eu trabalho muito de forma personalizada e voltando aqui, eu construí a minha própria metodologia. E eu tenho certeza que todas essas minhas formações de psicanálise, psicologia, rastreamento somático, atriz e yoga, né? Eu estou indo também, talvez, para a experiência somática quando eu tiver um tempo, que é um outro tipo de terapia através do corpo, é muito interessante. Uhum. O que que acontece? Porque né, a gente não é corpo e a gente é uma coisa só. Então, eu acho que eu consegui, de uma forma. Eu não sei, eu fui criando aos poucos a minha metodologia e foi dando muito certo. Então, eu criei alguns exercícios, alguns eu trouxe do teatro, tá? Agora, tem esse olhar talvez mais sensível, que é de acordo com o ritmo de cada aluno. Eu não trabalho com uma imensa quantidade, eu trabalho muito de forma personalizada. E, principalmente, o nosso grande diferencial é o controle da respiração. Eu vou te explicar o porquê, Eu ia te tá? perguntar isso agora, Exato. sobre a respiração. É, Porque eu li que tinha um bafão desse aí. Eu falei, poxa, é momento presente total, hein? tá, exatamente. Então, o que que acontece? Quando a pessoa fica nervosa, eu não sei se você sabe, mas o maior medo humano, mais do que o medo de morrer, é o medo de falar em público. Isso não sou eu que estou dizendo. Todo mundo que termina a live entra no Google, clica, digita qual é o maior medo humano. É mais que o medo de morrer, tá? Isso pesquisa do Sunday Times, da UCLA, várias pesquisas do mundo inteiro falando sobre a mesma questão. Inclusive, eu também participei do programa da Fátima Bernardes falando sobre medo de falar em público, que está lá no meu site. Bom, resumindo, voltando aqui. Então, o que que acontece? Quando a pessoa fica. Eu sempre falo, eu não vou resolver a questão do aluno 100% só ensinando as técnicas. Qual é o pulo do Uhum. gato? As técnicas mais a respiração. Por quê? Eu vou te explicar. Quando eu estudei no Lee Strasberg Institute, que foi quem fundou o Actor Studio com o Elia Kazan, a gente tinha 1 hora de relaxamento para 5 minutos de palco. 1 hora de Uau! relaxamento. Isso eu estou falando de uma escola de atores profissionais, uma das melhores do mundo. Por Sim, que sim. isso? Tem um sentido. Porque, digamos que eu virei à noite, as pessoas, virei à noite escrevendo PowerPoint, não sei o quê, a minha tese de doutorado, de pós-doutorado, de não sei o quê, ou toda a minha estratégia de marketing, de apresentação, a pessoa passa, vira noites e noites. Ou então eu sei a psicologia do personagem, estudei pra caramba, ensaiei exaustivamente com o meu parceiro de cena. Se eu estiver nervosa, na hora de estreia, ou se a pessoa estiver nervosa antes de dar uma palestra, cara, sabe o que vai acontecer? Eu vou travar as minhas articulações, a minha respiração vai Curta. encurtar, tá? A minha laringe vai subir. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter um branco no texto, eu posso gaguejar,
Então, o Não, que que acontece? e aquele nó que fica aqui Tudo assim, e aí é, a voz começa a falhar. é a laringe que sobe. Então a voz vai ficando aguda, entendeu? Quando a mulher fica histérica, que vai subindo. Olha, Ou dá uma vontade de choro, uma deixa eu contar sensação uma de coisa, choro. deixa eu contar uma coisa engraçada. Eu tinha pânico também de falar em público. Pânico, pânico. Só que na Fundação Roberto Marinho, eu participava de um grupo de inovação lá e que toda semana tinha apresentação. Ou Uhum. seja, eu fugia de todo jeito até que começaram a falar assim: não, agora é você que vai fazer. Glorinha, tipo, a mão, o coração, a Exato. respiração, a Exato. voz. Aliás, não é engraçado, isso é terrível, Não, porque eu eu passei por isso travava. também. Não, Eu eu sei. travava. Eu parecia que eu estava de frente para um precipício. Lu, eu vou te falar, eu tô dizendo que é o maior medo humano. Eu tive uma aluna, opa, já tá Essa indo de Daiane, pô, novo. Daiane maravilhosa aqui nessa ginástica. É tudo E- escarpado, gente. Então, o que que acontece? Exatamente isso. Eu tive uma aluna que ela não se, uma pessoa mais humilde, quando eu fazia um curso mais curtinho. Gente, essa pessoa investiu tempo, dinheiro, sonho, fez uma faculdade de 4 anos. Quando chegou no final, ela abandonou, porque ela não teve coragem de apresentar o TCC e não se Jesus. formou. E quando ela deu esse depoimento, ela começou a chorar. E ela disse: eu não quero dar esse exemplo para as minhas filhas. E ela estava no emprego assim, com ela precisava falar minimamente. Oi, bom dia. Porque, gente, tem gente que tem dificuldade de falar bom dia. Público não precisa ser um público de milhões de espectadores ou uma palestra para 100 pessoas, para 1.000 pessoas. Público é isso aqui. Pode ser uma pessoa, pode ser o meu chefe. Sim. Então, mas aí voltando, para tentar contar a história da Thaís. Então, o que que acontece? A pessoa fica nervosa, tá? Isso é muito comum. Aí o nosso estado emocional e mental altera a nossa respiração. Então, a gente fica com uma respiração mais Sim. curta. E aí, com a respiração mais curta, a gente fica mais nervosa. Mais nervosa, encurta a respiração, que fica mais nervosa. Então, vira um círculo vicioso. Calma aí, É, respira, peraí. é Deixa eu aquele chegar lá. pulso de adrenalina, não é de medo. Exatamente. Exatamente. Então a pessoa, ela tem reações químicas no corpo, exatamente. Ela vai jogar adrenalina, aí a mão vai tremer, vai A dar um mão nó na sua, gente. garganta. Oi? A mão começa a suar. A mão começa a suar, tem gente que tem vontade de ir ao banheiro, tem gente que fala que vai fumar um cigarro, foge e desaparece, tem gente que recusa trabalhos assim dentro da profissão. Gente, é o que mais chove de Não, gente, porque tem entendeu? profissão, tem profissão que você tem que fazer a apresentação uma seguida da outra. E se você não tiver essa habilidade ou se você não tiver essa prática, às vezes você vai recusar uma boa oportunidade de emprego por conta disso. E eu vou te dizer mais, tem profissão, não todas as profissões. Tem uma das minhas técnicas, por exemplo, que eu dou a técnica de venda, porque a gente está sempre vendendo uma ideia, um produto, a gente. Então, comunicação é fundamental para todo mundo. Né? E a gente está descobrindo uma nova era de comunicação. Mas Completamente. deixa eu resumir. Então, quando a pessoa fica nervosa, e a respiração fica curta, é por consequência do estado mental e emocional que ela está. O que que eu faço? Quando eu controlo a minha respiração, que é o pranayama da yoga, que você também né? Pranayama quer dizer controle da respiração. Eu consigo controlar o meu estado emocional e mental. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem pesquisas científicas de Harvard, enfim, a respiração e a meditação são usadas em hospitais. Da mesma forma que quando eu estou nervosa eu libero adrenalina, quando eu estou mais tranquila eu libero serotonina e endorfina. Tá? Uma sensação de bem-estar ao invés de uma sensação de pânico. Que bom você de novo, deve ser para você. Então, aí a pessoa tem uma ferramenta, que é claro que eu não tenho tempo, nem ninguém tem tempo de fazer 1 hora de relaxamento para falar 5 minutos. Então, eu Claro. atinjo o mesmo objetivo com o controle da respiração e o escaneamento corporal. Que Então, máximo, normalmente, isso me Glorinha. toma 5 a 8 minutos. Eu começo todo dia antes da aula
Então, o controle da respiração associado às técnicas de oratória, como ritmo, que é super importante, emoção. Muitos cursos de oratória, na verdade, eles são conduzidos por fono, tá? São metodologias diferentes. Sim. Mas o meu curso, ele tem um diferencial muito grande porque eu trabalho com expressão. Até porque a minha história foi outra. Eu trabalhei como atriz. Não, E acho e que isso é ninguém muito melhor que o bom. ator para estudar isso a vida inteira, né? E Fala. isso é muito bom também, porque acaba que ao fim tudo é contar uma história. A Sim, comunicação, ela é uma estrutura narrativa falada. sim, Então, sim. dentro disso também é muito interessante, porque quando você vai se apresentar, seja numa atuação, e seja dentro do seu trabalho, seja para falar com alguém, seja num date, não é? Que rola daquele primeiro Exato. date ali, olha, Muita gente tem problema. Não sei nem o que é isso mais nessa quarentena, gente. muita Date a calma, gente faz uma pro ano que vem. muita calma nessa hora, tá? Proteção, segurança, nada de date, nada de crush nesse momento. Só online, amiga, só online. Vai lá, mantém o chat, ó, para depois. Não, não, para o ano que vem. Não, eu não vou, não tem nem tempo para perder o chat. Deixa para o ano que vem. Eu não vou ficar no chat se não vai vingar em nada. Não dá, gente, não dá. Pula, Aí pula, a gente pula, faz. pula, Pulamos pula. isso. Outro dia eu recebi um negócio muito engraçado, assim, a quarentena está igual a Coca-Cola. Aí tem a Coca-Cola, depois tem a Coca-Cola Light e depois a Coca-Cola Zero em relação à possibilidade de algum Olha, namorado, não algum tá doce pra namorido. ninguém, amor. Não tá doce pra ninguém. São Não, tempos não tá. difíceis, mas assim, somos resilientes também. Com certeza. E gostamos de ver a coisa do lado positivo, não é? Porque a realidade também quem faz somos nós, não é? Obrigada, Ana. Somos Exatamente. nós. Então, Exatamente. E assim, o que você estava falando de contar uma história, tem uma técnica que é justamente storytelling, a contação de histórias. Só que as pessoas esquecem, né, que cada palavra ela carrega ou uma emoção, ou uma imagem, ou uma sensação. Então, os cursos de oratória, o que eles mais esquecem é que a gente não vai melhorar a nossa oratória somente trabalhando as questões de fala, como impostação de voz, trava-língua, dicção, para a gente articular melhor. Não, porque a gente cria empatia com o público através da emoção, através do ritmo. é Né? Imagina verdade. se eu estivesse aqui fazendo um live com você. Oi, gente, bom dia. Essa aqui é a Lu Moredo, sou Glória Portela. A gente vai ficar. Gente, já tinha todo mundo saído fora. É Entendeu? vibração, não é? É a Exatamente. vibração. É Agora, emoção, agora é olha, energia. aquilo realmente funciona de ficar fazendo aqueles movimentos assim que ator faz muito lá na coxinha, no backstage, de blum, 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 sei lá o quê, faz uma porção de som. Isso Depende. funciona? Assim, na verdade, o que funciona? Essa preparação vocal? O que é isso, na verdade? Me explica. Na verdade, eu não sei exatamente o que você está falando. O ator, geralmente, ele prepara a voz, Sim. tá? Antes de falar. Tem Uhum. até, eu não gosto de dar dica, não, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Porra, tem uma. finalmente. Tá, vou dar uma dica melhor. Porra, Vou dar uma dica finalmente. melhor. Ela, Antes de olha, falar em gente, público, ela não dá para o Globo Repórter, mas ela dá para a Lu Moredo também. Desculpa lá. dá beijo no ombro agora, dá beijo no ombro. Nos dois. Não, Te mas o Globo amo. Repórter, eu nunca vi uma equipe tão legal que eu não consegui acabar a história da Thaís. Deixa eu terminar primeiro, eu dou a Pô, dica. termina, vai lá. Eu dou a Vai dica, lá. depois eu vou. Anota aí, depois eu dou a dica da Dica, respiração e dica, a tá dica de aqui, ó. dicção. Tá, pode me cobrar. Ih, um bando de coraçãozinho. Então, resumindo, a Thaís, na primeira, do Globo Repórter, que foi essa pessoa que eu convidei, e primeiro eu convidei, falei para ela, olha, Thaís, você fica à vontade, se você não quiser, você não é obrigada a fazer. Eu fui cheia de, né, e tal, dei um tempo para ela pensar, lógico que eu não disse que era pro Globo Repórter, mas enfim. Então, no primeiro exercício na sala de aula, ela tremia, ela não conseguiu levantar da cadeira.
Ela não conseguiu levantar da Tadinha. cadeira. Ela Cara, eu era, tremia, eu era muito assim. tremia. Não, era visível Eu também. também Quando eu era. falava, eu ficava assim com o microfone. E o Eu microfone? E o também microfone ficava era. Eu assim. também era. Eu também era, tá? E aí ela não conseguia fazer o primeiro exercício e eu falei, tá bom, eu tenho isso, eu sei até onde eu posso puxar de cada aluno. Eu acho que esse é um dos meus diferenciais, tá? Eu não faço ninguém se sentir desconfortável. Então, cara, ao final de um mês, mas ela também foi muito persistente, porque eu tinha um mês só, e aí eu também dei umas aulas para ela, e respondendo a sua pergunta, 45 minutos depois, ela passou por um processo, ela estava ao final de um mês, dando um depoimento dentro do Uau. auditório da Globo, no Jardim Botânico, eu fico toda arrepiada, para 50 tímidos que não conseguiam falar, e para telespectadores do mundo, do Brasil e Portugal. Olha, Eu, todas as minhas eu não. células nesse momento ficaram emocionadas também. Cara, eu fico arrepiada, assim, Sim. eu confesso. E era muito engraçado, porque no dia estava todo mundo nervoso. Eu estava nervosa por ela, a plateia estava nervosa, o Márcio Gomes estava nervoso, e a gente, meu Deus, será que ela vai conseguir? Porque eu fiquei com receio, eu falei, gente, não tira ela da sala de aula, é muito para ela. Mas eu entrei com ela, com outro recurso, que é um desbloqueio somático, que eu não tenho tempo de falar aqui, fica para uma outra live, essa formação que eu fiz, que ajuda muito a desbloquear, enfim, é uma outra história aí. E aí foi lindo, foi Não, isso é lindo. Assim, foi lindo, não maravilhoso. sou eu que estou dizendo, tá lá registrado, sabe? O processo dela foi lindo, eu fico arrepiada. E respondendo a sua pergunta, a Thaís, depois a irmã dela fez o curso comigo, a Liana, e depois a Liana virou minha grande amiga, depois a Liana foi trabalhar comigo como minha assistente, tá? E hoje em dia a Thaís está dando treinamento. Uau. E a Thaís era uma pessoa super dura, econômica, que juntou dinheiro. Quando ela me disse isso, eu me arrepiei mais ainda. Sabe aquela pessoa que junta e investe num curso para Todos crescer nós, querida. profissionalmente? Não, mas tem gente que fala, ah, não, não posso, vai protelando. Não, mas aquela pessoa que literalmente conta Sim, centavo. uma pessoa planejada Exatamente. financeiramente, que ela tem uma Exatamente. meta, ela, olha só, isso é muito interessante, porque é o seguinte, Impressionante. primeiro o reconhecimento de uma fragilidade e de uma vulnerabilidade e que pode retardar, não atrasar, na verdade, um desenvolvimento profissional. Uma mulher que se planeja, um homem, uma pessoa que se planeja, faz Uhum. exatamente isso, junta, faz todo aquele planejamento financeiro para conseguir fazer o curso com uma grande profissional e superar todas essas, a princípio, limitações, não é? E que depois ela vai desenvolver, e é isso. Hoje Ela foi ela faz promovida e treinamento. está dando treinamento. Uma pessoa que não conseguia levantar para falar. Então, assim, não, assim, para mim e para ela, Não, eu sabe? sei. Para Olha, nós eu fiz, duas. desculpa, eu até fiz assim para ela, porque eu acho que essa mulher realmente é um exemplo. E de novo, Ai, meu site. ter uma profissional que desperte isso, porque às vezes você pode ter essa faísca, esse desejo, mas você não encontra um profissional que consiga, não é? Que te ajude, que te desperte desse clique. Agora, se você não encontrou, tem que continuar procurando. Não pode Exatamente. Tem um desistir. aqui dando aquela desculpa. Estou namorando o curso de oratória há um tempo, assim que der uma brecha, eu vou fazer. Sabe quando é que você vai fazer se você continuar protelando? Nunca. É sério, gente, é verdade. Esse povo, eu brinco com os meus alunos e falo: ó, tem o pessoal do grupo de justificativa, mas eu trabalho com solução. Falando com todo carinho, assim, evita de ficar deixando para o ano que vem, para o mês que vem, para tudo que vem, uma coisa que vai te ajudar e você tem desejo. Até porque, assim, o meu curso, até fazendo uma propaganda, não fala isso não, fala isso sim, faça isso não, é verdade, porque é para o seu bem, tá? Eu acho que Marcelo, quando a gente olha, tem um desejo, a gente tem que tomar atitude. Por quê? segue a O, Thaís. o meu curso, a pessoa pode fazer o curso no ritmo que ela quer. Ela adquire uma carga horária
e vai utilizando de acordo com a necessidade e urgência dela. Então, a gente dá vários meses para ela poder terminar o curso. Então, não tem desculpa. Tá? Ó, tô nesse grupo, tá vendo? Você permanece nesse lugar de conforto, desconforto, ou você sai desse grupo e passa para gente que faz, né? Aquela coisa brega. Mas é verdade, gente que faz. Mas então foi lindo o processo da Thaís. E, Olha na só, verdade, ela mudou o cabelo, mudou de visual, cortou o cabelo, começou a usar batom. Ela se escondia dentro da do timidez. banheiro. Ela não conseguia se comunicar bem com a família dela. Tal complicado era a questão da comunicação para ela. De outras questões aí também, entendeu? Sempre, temos sempre muitas questões dentro de nós, mas isso é muito bom, porque às vezes basta nós superarmos algo, não é? É tão Dentro de bom, nós. É tão bom quando é existe essa tão bom. superação. E essa superação acaba que atinge outras áreas e inspira-nos também, não é? A Exatamente, conquistar, a dar outros passos, a avançar exatamente. em outras áreas da nossa vida. Às vezes, Nada é seja fácil. escolher E o um que é bofe fácil? melhor, seja escolher um emprego melhor, às vezes seja Exato. escolher uma comida melhor, não é? E por aí Agora, vai. eu vou dar as dicas que daqui a pouco a gente tem 5 minutos, aí fica todo mundo desesperado e tal. Promessa é Olha, dívida. antes da dica, galera, manda o aviãozinho para mais pessoas, porque olha, a Glória Portela não dá dica para ninguém. Demorou 55 minutos para ela soltar uma dica, então aproveita e chama o povo. Vai lá, Glorinha, que eu quero Isso. ouvir isso daí, ó. Já tô com minha caneta, meu papel aqui que eu vou anotar. Não, na verdade, assim, primeiro, a questão da respiração, tá? Tem uma respiração, do controle da respiração, porque respiração tá todo mundo respirando. Então, assim, vai fazer uma live, vai dar uma palestra, ministrar uma aula ou uma videoconferência importante. Aí entra, eu brinco, que a personal família Adams de cada um, que aí começa. Ai, você não vai dar conta. Ai, eu não devia ter aceitado isso. Ai, meu Deus, eu vou esquecer o texto. Ai, não sei o quê. Aí fica a galera toda da família Adams. O ruído mental. Exato, que cada um tem os seus, todo mundo carrega, entendeu? Então, o que que Super. acontece? Quando você foca na contagem de respiração, você está fazendo duas coisas. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, isso é impossível. Eu sei que a gente faz 30 ao mesmo tempo. Eu sou muito parecida com você, né? Mas pensar é humanamente impossível. Posso pensar rápido, mas ou eu penso numa coisa ou eu penso noutra. Então, quando eu estou focada em pensar na minha contagem da respiração, eu estou evitando esses pensamentos negativos. Eu estou botando a família Adams para lá, tá? As pessoas acham que meditação e tal é parar de pensar. Não é. A gente só para de pensar quando a gente morre. Eu fui para um ashram, né, na Índia, fiquei um mês, e uma Swami me disse isso, porque eu ficava irritada, que eu não conseguia meditar direito, porque ela falou, não briga com a sua mente, porque você vai perder. Então, resumindo, nesses 5 minutos antes, ou 3, faça um controle de respiração, assim, tenta ir direcionar a respiração para a região abdominal, que é a respiração mais profunda, tá? Mas isso é treino. Não é E aqui, não é? Não é também, aqui. tá? Na É mais verdade, a gente embaixo. respira por aqui e por aqui, tá? Então, ó, tá? É diferente do respirar aqui, ó. Não é só Entendeu? expandir um pulmão. Eu tenho que Não, levar o ar até a minha barriga e, total, e voltar. total, porque na verdade a gente tem três, a gente respira por três locais, né? Aqui, a região abdominal, aqui, as costelas e aqui. A respiração correta deve ser aqui, que é por onde a gente tira a nossa voz, porque se a gente tira daqui, a gente arranha as nossas cordas vocais, mas aí é uma outra aula de impostação de voz. Então, como eu falei, a respiração daqui é mais curta. Então, inspira sempre pelo nariz e exala. Inspira 2, retém, exala em 4. Inspira em dois, 2, para retém dois 2, e exala exala em em quatro. 4.
Pelo A nariz, não é pela exalação, boca. sempre pelo nariz. A exalação, o dobro da inspiração. Tô com falta de ar, essa respiração tá difícil? Não é para sentir assim, para se sentir Uhum. assim. Então você vai diminuir um tempo. Você vai inspirar em um tempo longo, você vai reter em 2 tempos e vai exalar em 3 tempos. 5 minutos. Eu duvido, por que isso? Você vai melhorar o seu raciocínio, melhorar a sua concentração, diminuir a sua ansiedade, falar muito melhor e se sentir melhor. Tá? Eu duvido que você não melhore só praticando a respiração. Fala, Olha, Lu. eu vou chegar até mais perto aqui para vocês verem que tem uma lágrima escorrendo nesse momento, porque essa mulher deu pra gente uma técnica de meditação e para oratória. Olha isso. Tô emocionada. Exatamente. E a da dicção, assim, você perguntou, isso é um preparo vocal, né? Assim, Isso é ótimo para a gente jogar a voz para o céu da boca, para não arranhar as cordas vocais. Mas eu vou dar uma dica para a dicção, e é engraçado que os portugueses falam de forma errada, desculpa, errada não, de forma diferente dos brasileiros. Porque, por exemplo, os portugueses falam mais com os consoantes e nós falamos mais com a questão da vogal. Então, por uhum. exemplo, se eu pegar uma frase, eu vou à praia, eu vou à praia, eu primeiro foco nas vogais. E, U, A, I, A. O que eu estou fazendo? Eu só estou trabalhando as vogais, o que está Uhum. obrigando a minha boca a abrir mais. Logo, a gente tem uma memória muscular. Então, eu estou criando um outro tipo de memória para abrir mais a boca, para Ah, articular melhor, falar de forma mais clara, mais devagar, para que os outros entendam. E pegando esse gancho, a gente vai ter que terminar a live, porque já são 4h30, daqui a pouco o Instagram vai começar a fazer assim. Ó, não. tô louca para dar aula para português, que eu ia ir dar aula para português. Fica a dica, Ó, hashtag. tem vários aqui, meu público também. É Portuga também. Eu sei, eu estou falando para eles, o meu público está aqui no Brasil. E é isso que a gente está Sim, falando. Eu acredito que a gente pode expandir um trabalho de qualidade para o mundo inteiro. claro, Né? claro. Você, Lu, você pode trabalhar. Antes você só estava aí com Portugal, né? Quer dizer, mais ou menos, você sempre continuou com o Brasil. Agora você pode pegar Portugal, Brasil, enfim, e outros. Eu também Cara, dou aula de oratória em inglês, em francês e em espanhol, tá? Então também, ó, fica a chique, dica, hashtag, chique, entendeu? Para chique. executivo. Não, é sério, eu dou treinamento nessas 3 Não, línguas, mas é porque às sério também, vezes. é chique, eu acho muito chique. Que bom que você teve essa Não, é verdade, porque. oportunidade. Não, é muito bom que você tenha É. essa oportunidade, que você fala várias línguas também. Isso é maravilhoso, porque é um outro ponto, expande também o teu mercado. Exato, porque É, tem muitas empresas que me mandam os executivos, por exemplo, a Subsea, eu trabalho muito com a Subsea, a Souza Cruz, uma RH fez. uhum. Aí, por exemplo, veio gente do mundo inteiro para um encontro de cigarro no Copacabana Palace. Eu treinei ela em inglês, porque meu inglês é fluente, inclusive eu fui professora de inglês também, dentro do meu kit, das minhas 300 coisas que eu faço. Então, eu também dou treinamento em outra língua para alguém que falou ali em cima que tem uma questão com a questão da língua, né? E que é Sim. normal a pessoa ficar mais inibida. E, Fala. e isso também é importante, porque, olha, o que eu conheço de gente que fala inglês, mas acha que não fala, e na verdade é uma questão de timidez e treino, e que a oratória também às vezes pode despertar e destravar Com isso. certeza, com Não é, certeza. amiga? Uhum. Não Porque é? o que acontece? A pessoa com dificuldade de uma outra língua, de falar uma outra língua, ou de se colocar diante do público, ela tem medo de errar, ela tem medo de ser julgada, ela tem Sim, medo de ser rejeitada. Isso tudo é ou se colocar diante de um público ou falar uma língua diferente. sim. Então, na Olha, verdade. essa combinação de atriz com a psicologia,
com yoga, ou seja, tudo aquilo que você E a já fez. psicanálise. E a psicanálise. Não, Dorinha, sério, tudo isso que você fez, você tá falando assim, pô, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz as 300 coisas. Não, e tem mais também. Não, faz de você esse combo, não é? Muito perfeito e com muita apropriação também sobre diversos temas para poder ensinar outra pessoa. Porque tudo se sim. complementa ao fim. Sim, Tudo totalmente. tudo se Porque os complementou. três trabalham a questão do autodesenvolvimento e o autoaperfeiçoamento. Sim, Né? Porque também quando você trabalha como atriz, cara, você tem que lidar com muito fantasma aí. Você também tem que. É um processo é que também não é verdade. fácil. É Né? verdade. Agora, o que eu sempre falo para os meus alunos, inclusive eu tenho um grupo de apoio emocional, que eu falo que não é uma terapia de grupo, mas é muito bacana, que se chama Falando Sem Medo. É um encontro a cada 2 meses, às vezes a cada. Gente, espera aí, que eu vou voltar aqui para a Lu, que a gente. Epa! Que a gente vai voltar, porque é muito chato. Vamos aguardar a Lu. Lu entrou. Ué, conectando. Não, é muito chato. Cara, o Instagram encerra na fuça da gente, cara. Eu tô no meio da frase, entendeu? Eu devia avisar, uai. Pois é. Puf! Mas ele avisa, ó, ele avisa. Ele começa a fazer uma contagem regressiva aí em Putz, cima. a dica da pessoa que não sabe. Eu Ó, só sou convidada. Agora que eu tô começando a convidar, eu não sabia. não, ele avisa. Ele solta uma indicação em cima quando falta 1 minuto Aham, e você consegue ir acompanhando. Mas enfim, ótimo. olha, eu amei o nosso papo. Eu acho que nós só entramos aqui de novo para a gente se despedir direitinho, não foi? Exato, exato. Mas o que Olha, eu ia falar, só para terminar, é dessa questão de fala em público, ou de câmera, ou de tudo isso que a gente está conversando, e de aceitação e de autoestima. A gente constrói esse olhar, né? Ai, não vai dar certo, ai, eu sou uma porcaria, ai, eu não sei fazer bem, eu não sei falar bem. Isso vem lá da infância, né? Porque a gente se constrói como sujeito através do olhar do outro. Então, o pior olhar que tem é o nosso olhar. Porque às vezes, por exemplo, você está olhando para mim, aí de repente eu estou aqui neurótica, aí a Lu está olhando, aí será que eu falei alguma coisa errada? E ela olhou para baixo, e eu não devia ter aceitado esse convite, e não sei o quê. Só que isso é uma conversa comigo mesma. É um delírio meu comigo, porque eu estou supondo que ela está pensando isso. Eu não sei o que ela está pensando, eu não tenho esse sim, controle. sim. Então Não, é uma reconstrução do próprio olhar. Fala, Moria. é maravilhoso aquela ação que a Adobe fez, que a Adobe tinha umas campanhas lindíssimas sobre autoconhecimento, autoimagem, empoderamento feminino em Que, relação à aliás, a sua imagem. sócia me mostrou, né? Porque ela fez um treinamento comigo, que foi hilária, essa a Catarina. Ela é a sua sócia É, ainda? não, nem pensar. É, tá. Ok, Mas eu adoro, nem tá pensar, bom. querida. Beijo! E nunca mais me Vamos fazer liga. outro? Vamos fazer outro? Amei. Eu também. Olha só, teve uma pessoa aqui que pediu para falar sobre grupo de apoio. Fala, Tá. termina de falar sobre o grupo Vou de terminar de apoio. falar. Ótimo. Então, na minha metodologia, eu trabalho com 16 técnicas e 2 complementares. Então, essas complementares são opcionais, porque não são técnicas de oratória, mas ajudam muito no processo, que são o Falando Sem Medo, que na verdade é um encontro, tá? Que não é um bate-papo e não é uma terapia de grupo. Eu atendo, continuo atendendo no meu consultório. Ele é terapêutico. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, quem tem dificuldade de falar em público, acha assim, só eu que sou um ET, sou esse problema no mundo e todo mundo fala bem, menos eu, coitada de mim. Todo mundo pensa assim. Eu sou um ser com defeito. E, gente, eu não nasci com facilidade, não. Eu me trabalhei muito tempo. Hitler tinha aula de oratória. Tudo bem, não é um grande exemplo em termos de conteúdo, Não, mas é o um cara era um péssimo gênio. exemplo. Não, não. O cara era um Glorinha, eu gênio. vou sair daqui agora. Desculpa lá, tá Não, bem? Não vou ouvir isso. olha só, eu vou te falar por quê, Lu.
Eu não Não, não quero trabalho nem com... saber. Tudo bem, eu não trabalho com conteúdo, eu trabalho com a comunicação, eu não estou avaliando o conteúdo, eu acabei de dizer isso. Eu estou avaliando a comunicação da pessoa, mas tudo bem, Ah, tá bem. ok, Então ele bola para sabia frente. falar. Não, imagina, O que você quis dizer foi que ele sabia se expressar, ele sabia falar e envolver a sim, o que eu plateia. quis dizer é que ele também tinha aula de oratória e que a comunicação dele era maravilhosa. Era tão a comunicação, calma, respira. Era tão maravilhosa que ele conseguiu convencer um país de um delírio absurdo, horroroso da cabeça dele. Ok, É disso que eu estou ok, falando. ok, Imagina, imagina. Então, calma, ok. calma, não me atire pedras. É o que eu sempre falo, Não, conteúdo é atirar diferente pedra jamais, de mas comunicação. Mas muita voltando calma aqui, nessa hora. conteúdo é diferente de comunicação, gente. Eu estou avaliando a comunicação. Eu não estou avaliando o conteúdo, eu não estou avaliando a política, nem a índole, não. É a expressão dele. Mas voltando, respondendo a pergunta que você me colocou, Do grupo de apoio. do grupo de apoio. Então, esse grupo ele é terapêutico no processo, porque a pessoa ela tem, eu coloco alguns temas sobre a dificuldade de falar em público, o que vem à sua mente quando você pensa nesse título, você já perdeu a oportunidade profissional por não conseguir falar em público, como é que você se sente quando você não fala, alguns temas ligados a esse tema principal, que é falar sem medo, tá? Uhum. E aí é muito livre, cada um tem em torno de, sei lá, 6 a 8 minutos para se colocar. A única regra é que essa pessoa não é interrompida. Então, o fato dela falar sem se sentir um ET, saúde, Perdão. e ser acolhida é maravilhoso. E o fato dela perceber que tem várias Tá pessoas aí? naquela sala com a mesma questão dela, é maravilhoso também. Tá? Eu Daqui. acho que tá. Voltou? Voltou, Lu? Ih, começou. Voltou, A gente está voltou. tendo. Tá, ótimo. Qualquer coisa pode me mandar um inbox aqui para mim ou para Lu. Então, tá ainda, travou. Mas para finalizar, então funciona como um jogo de espelhos. Tá me ouvindo? Tô, me dá só um segundo. Funciona. Tá. Uhum. Pronto, agora sim. Eu acho que era eu. Pronto. Tá, sem problema. Então funciona como um jogo de espelhos. Porque, às vezes, quando a pessoa fala alguma situação, eu tô quietinha ali e falo, gente, parece que sou eu falando. Então funciona meio como falando sem medo anônimos, Sim, tá? Mas é sim. verdade, assim, não é verdade, assim, não tem os 12 passos, não é nada disso, mas a Uhum. questão de funcionar como um espaço de acolhimento e de troca, onde as pessoas não são julgadas, e isso funciona na base de identificação, como se fosse um jogo de espelhos, é fundamental no processo de muito aluno meu. Não, Sabe, esse grupo eu de acho apoio é um que divisor de águas. eu Fala. acho que grupos de apoio, assim, eu acho que para todas as. Quando nós expomos as nossas vulnerabilidades, não é? Eu acho que. Primeiro, só o fato de você reconhecer já é o primeiro. Depois de externalizar e ter a coragem de falar para outras pessoas e se ouvir também, Claro. é muito importante. É mais um passinho, não é? E você vai dando aquele É. passinho, passinho, passinho. E quando você vê se está sendo conduzida também por uma psicóloga, tem a psicanálise, tem a questão da. E aí você vai chegando lá, porque eu acredito que, por exemplo, eu tinha pânico em falar em público, mas eu nunca Uhum. tive uma reação quando falava assim: ah, você tem que falar. Eu ia falar, mas eu sei que tem gente que vai lá fumar um cigarro e não volta mais. Então já é um grau acima do meu, não é? E deve Uhum. ter uma pessoa acima desse grau do, Sim, do, do sim. cigarro, que às É. vezes. Na verdade, é muito interessante porque não é uma concorrência de quem tem mais medo ou menos Não, medo, não, né? não, Na todo verdade, mundo. todo mundo num propósito só. Então, é Sim. muito legal. E eu concordo com o que você fala, tanto que eu sou psicanalista, eu continuo atendendo em consultório,
tenho alunos, ex-alunos, que hoje em dia são meus pacientes. É claro que eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo, que eu não acho ético, tá? Faço análise, porque eu tenho que fazer, por ser psicanalista, eu tenho até uma carteirinha de milhas de análise que eu faço. Mas, gente, é sério, se a gente não colocar para fora, a gente adoece. Se a gente não fala, o nosso corpo fala, criando doenças. É Né? verdade. Então, a gente tem duas opções, ou num consultório, para poder verbalizar isso e elaborar, ou através da arte. Freud falava que a melhor forma de sublimar as nossas pulsões, vamos colocar energia, é verdade, olha que lindo, eu fico mais uma vez arrepiada. Sim, É através da arte. sim, eu Porque, gente, isso tem que ir concordo. para algum lugar. Eu Sabe, eu tô concordo com total. raiva, eu não posso expressar raiva, eu não posso expressar choro, não posso expressar isso. A gente está numa sociedade que a gente precisa reprimir para conviver. Então, eu não tenho como me expressar. Vocês acham que isso vai para onde? Claro. Para onde é que vai? Fica aqui, entalado. Então, a pessoa vai ter, né, raiva para dentro, geralmente numa depressão, e por aí vai. Então, São assim, é muitas muito coisas que podem importante. desencadear pela falta de comunicação, pela falta da verbalização, não é? Tem Exatamente. algo assim que é maravilhoso, que ao longo da nossa evolução, né, da evolução dos sapiens, na verdade, a comunicação foi o que nos salvou, a estrutura narrativa foi o que nos salvou, Sim, porque senão nós seguiríamos a fazer aquele caminho que tinha o leão lá e que o leão ia nos comer. Foi a partir do momento que eu virei lá pro meu amiguinho da caverna e falei assim, amiguinho, olha só, bate o pé, vamos mudar o caminho, porque tem um leão ali naquela gruta, mano. Bate o pé. Então, assim, só depois que isso aconteceu, que meu amiguinho da caverna lá, a gente rolou aquela interação, rolou aquele diálogo, rolou aquela apresentação lá no meio da galera, ó. Galera, não pode ir pra lá, tem que ir pro outro caminho. Entendeu? exatamente. Na verdade, é interessante porque a comunicação se começou através da arte, né? Da pintura. Depois ela foi para a fala. Isso é que é bacana, Mas né? é a E depois ela foi verbalização, para a é isso fala porque mesmo. ela é uma evolução, É isso mesmo. É isso né? Ela mesmo. é uma evolução. Mas é isso, Lu. Eu que te agradeço. A gente conseguiu. Você estava atrasada. Eu falei, não, não faz isso, pelo amor de Deus. Obrigada. Tava no Obrigada. meio de uma reunião de, pô, primeiro dia aqui no office novo. Pensa, pensa. Não, eu penso que você é uma pessoa muito ocupada, entendeu? E que Não, você mas está eu falei falando do assim, seu trabalho maravilhoso e que você vai ser respeitada e que você demorou um pouquinho, você foi mais objetiva para colocar as suas pontuações e a sua apresentação completamente. de trabalho. Completamente. Mas isso faz parte. Marinha, muito obrigada. Obrigada pelas dicas também. Obrigada pelo convite. Eu sou a Lu Moreda, vivo aqui em Portugal. Siga no Instagram, vá lá, curta, divulga para as pessoas também. Eu dou dicas não só de Portugal, mas muito sobre lifestyle, sobre comportamento, sobre o meu olhar sobre a vida. E Tá sobre redes bem? sociais, que você acabou de dar várias dicas aqui que eu não sabia, né? De Sim, coraçãozinho, sim. de Isso é envelopinho. profissional, isso é profissional. Eu não faço isso no meu Instagram, não é? Porque assim, Não, isso é mas não, é isso que eu profissional. estou falando. É, Entre os é. seus trabalhos, você faz consultoria de marketing, né? Sim, Digital. sim, porque foi essa mudança ao longo da Covid, não é? Que eu vi todas as minhas clientes de noivas, que eu fazia produção de eventos aqui em Portugal, pararem, reprogramarem para 2021 e 2022, eu não podia ficar esse ano sem receita. Então, assim, eu voltei com uma das habilidades que eu tinha ao longo de muitos anos de TV Globo como produtora de conteúdo. Então, voltei a escrever para revista, Máximo. voltei a fazer entrevista, voltei a, enfim, trabalhar com a área de marketing, não é? A trabalhar com a área de marketing digital, que eu amo também fazer. Então, estamos aí, Glorinha, olha, firmes e fortes. Obrigada, Lu. Foi um prazer imenso. Acho que a gente tem que marcar um outro live para daqui a 15 dias ou daqui a um mês, que a gente, Adoro, se amiga. pudesse, virava gente, Olha, aqueles olha, programas que ficam o olha, dia olha, vem cá. inteiro. Não, 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 vem cá, vem cá. Ah. Vamos fazer uma série, amigo, uma série, uma série. Não, sabe qual é? Ó, outra dica, outra dica. Gente, anota aí. Sabe o que a gente faz? Vamos fazer uma série e a gente só divulga live para quem é conteúdo pago, para quem pagar e vai para os melhores amigos chegados.
os melhores amigos no Instagram. Ah, garota! Vamos estar juntas depois falar sobre isso. Faz a dancinha. Manda aviãozinho. Ó, tô igual youtuber, não é? Dá aquela curtida. Manda. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Isso é cafona, Lu. Pelo amor de Deus, você não é uma pessoa cafona. Gente, não é cafona. Mas olha, fica ligada nisso, porque essa é a tendência do momento, é conteúdo pago. Somos produtores de conteúdo. Exatamente. E os conteúdos, se você gosta muito do meu conteúdo, você vai assinar o meu canal. Exatamente. É conteúdo e comunicação de conteúdo. Por isso que a gente achou interessante fazer essa dobradinha aqui. E também como é que vocês podem se reinventar dentro da quarentena. Eu super convido vocês a pensarem sobre isso, né? Eu sou um exemplo, a Lu é um exemplo, a gente cada vez vê mais formas de teletrabalho, né? Que você usa esse termo. Então, como é que você pode migrar o seu trabalho de forma digital? Então, se você quiser uma ajuda de conteúdo, é com a Lu. Se você quiser uma ajuda de expressão, é comigo. Estamos juntas, completamente. Tamo junto. Beijo. Obrigada. Gente, obrigada. Indiquem essa live para as outras pessoas. Tchau. Yes. Obrigada, Florinha. Beijo. Beijo.